e é uma coisa que se retroalimenta, né? Então é muito comum as pessoas chegarem no primeiro dia do grupo, elas terem essa postura defensiva que vocês falaram, e até de proteção, assim, é um corpo que está com o peito mais fechado, a cabeça um pouco mais baixa, ou para cima lá, olha com o queixo, né, se projetando assim, e é uma atitude que é ou de defensiva ou até ameaçadora para as outras pessoas. Conforme o grupo vai se desenrolando, a gente vê que a pessoa abre o peito, ela, para quem está macambuzo, eu nem sei se essa palavra ainda existe ou é uma palavra muito antiga, e ela abre o peito, ela conversa de uma maneira mais acolhedora mesmo. Isso é super interessante, assim, a atitude que a gente tem não é essa comunicação verbal, né? É uma atitude que vem de uma comunicação não falada. Até atitude também pode ser considerada uma coisa de gênero, é uma atitude mais masculina, uma atitude mais feminina. E é por isso que as mulheres, como elas são um pouquinho mais observadoras, as coisas que a gente atribui a mulheres, como a intuição, muitas vezes são observadas através dessa observação de pequenas atitudes que não são verbais, mas são corporais. Então, muitas vezes a pessoa está ali contando uma história muito bonita, cheia de detalhes ali, que tem tudo para ser a mais pura verdade, mas as mulheres conseguem perceber que tem alguma coisa que não está fechando. E isso nem todas as mulheres, mas as pessoas têm energia um pouquinho mais feminina. E eu quero saber se vocês, como eu estou aqui com dois Chivas, dois homens, eu quero saber se vocês concordam com isso. Se tem características que são mais femininas, se tem características que são mais masculinas, e se vocês concordam, e tem dicas aqui para o pessoal estimular a intuição. Então, eu não sei, eu fico realmente na dúvida com relação a essa colocar numa gavetinha o que, que é a atitude feminina, o que, que é a atitude masculina, por quê? Quando a gente vai para o campo da antropologia, né, essa questão de olhar o homem através de comportamentos culturais mesmo. Então, por exemplo, atitudes tidas como masculina hoje não necessariamente são tidas como masculinas em determinados povos com determinadas culturas, né? Então, por exemplo, tem que eu acho que é clássico, todo mundo sabe, mas que, por exemplo, lá na Rússia, não sei se todos os lugares lá na Rússia, mas homens se cumprimentam com um selinho, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é muito louco, porque aqui no Ocidente, se dois homens se cumprimentarem com um selinho, vão ser interpretados como homoafetivos, né? Enfim, agora, né? Claro, não sei se em todos os contextos aqui no Ocidente seriam interpretados como homoafetivos, as coisas são tão diversas e plurais, né? Mas que, no geral, a gente consegue pegar esse conceito. Agora, essa também aspectos de cor, né? Por exemplo, a cor rosa sendo associada ao feminino e a cor azul ao masculino. Eu vi uma referência no sentido de que a cor azul clara, se eu não me engano, na Europa na Europa da Idade Média, né? Era associada ao feminino, né? Azul claro, enfim. Então, essas questões de olhar, isso é uma atitude mais maternal, né? Eu acho que sim, tem alguns instintos, né? Eu não sei se atitudes, mas alguns instintos que são que dá para a gente considerar como instintos mais femininos. Mesmo porque, né, essas diferenças entre os sexos a gente encontra não só no ser humano, a gente encontra em várias espécies, né? E, de um certo modo, eu sinto que a sociedade, digamos, da internet tenta incutir um padrão, assim, né? Como se homens e mulheres precisassem ser tratados sempre iguais. Mas, por exemplo, né, a questão de, na tendência, as mulheres terem um instinto de
autopreservação um pouco maior do que dos homens. Então, a gente encontra também na internet vários memes de homens fazendo aquelas brincadeiras, meio brincadeiras idiotas, né? Que arrisca, né? De repente você vê, tipo, um monte de moleque fazendo brincadeiras, tipo, que são... geram risco, às vezes, do moleque quebrar o próprio pescoço. E as meninas, a gente não vê esse comportamento de tomar risco, no sentido físico, né, do risco, tão aflorado quanto dos homens. E aí, essas questões assim, de atitude, né, é tão diverso, tão, às vezes, líquido, né, que a gente está vivendo um universo mais líquido, né, que hoje eu até estava conversando sobre isso, o quão difícil está hoje em dia das pessoas assumirem compromissos e, ao assumirem compromissos, honrarem os compromissos, né? E eu não estou falando de compromissos afetivos, né? Estou falando de compromissos do dia a dia, né? Gente marcando, às vezes, de fazer coisas, e é aquela, às vezes, não sei se cultura do paulista, né? Que talvez no interior seja um pouco diferente e tal, mas é aquela coisa que também no fim de semana a gente estava conversando sobre isso, num contexto de interior, a pessoa, ou do Nordeste, talvez, né, que a gente estava conversando, que no Nordeste as pessoas fazem eventos e de repente aparece um monte de gente no evento que nem estava convidado, e aqui, né, na região de São Paulo, a gente, tipo, passa lá em casa, mas daí não passa o endereço da casa, é só tipo assim, vamos tomar um café, vamos, né, e aí, tipo, fica aquela coisa que nunca acontece, e aí a cultura do Nordeste é um pouco mais assim, né, fez um chá de bebê ou, enfim, alguma coisa e aparece pessoas que ninguém nunca viu, é amigo do amigo do amigo, e aí vem no evento ali, né, tipo, que a gente estava conversando com um amigo nosso e ele fez um chá de bebê para o filhinho dele, e aí ele é de São Paulo e a esposa é lá de Aracaju, e ele estava fazendo esse chá de bebê e fizeram tanto de comida, aí a sogra dele virou e falou assim, olha, acho que esse tanto de comida não vai dar, não, hein? E aí, mas a gente só chamou 40 pessoas. Ela olhou assim, porque eu acho que vai aparecer mais que 40 pessoas. E no fim tinha muito mais que 40 pessoas e não tinha comida para todo mundo, né? Enfim. E aqui no Sudeste a gente, tipo, né? Não sei se em todos os lugares, mas a sensação que dá é essa coisa do tipo, vamos marcar o café e nunca acontece o café, né? Tipo. É interessante essas diferenças regionais. Eu também percebi quando eu morei no Rio, morei em São Paulo, eu morei fora do país também. São Paulo é bem diferente, por exemplo, do Rio. Mas, voltando naquela pergunta da Fabi sobre atitudes masculinas e femininas, eu acho que nesse nível de instinto, sim, dá para ver dá para ver algumas atitudes próprias do homem, por exemplo, né? Que a gente vê nos animais também, por exemplo, quando o animal macho ele quer atrair uma fêmea, ele se exibe, né? Por exemplo, um galo, ele estufa o peito, ele tenta aumentar o tamanho dele, porque instintivamente ele sabe que ele aumenta as chances, porque nesse nível de instinto as fêmeas procuram a versão masculina com maior capacidade de fornecer segurança, proteger a cria, e sei lá. Isso em homens também, você percebe, principalmente quando sai à noite, que os homens, quando passam com mulher, às vezes eles estufam o peito, abre o ombro para tentar, nesse nível, sei lá, aparecer mais atraente. Em relação aos riscos também, o apetite para riscos, a gente percebe muita diferença. Eu trabalho com investimentos há 10 anos e a atitude dos homens e mulheres costuma ser bem diferente.
simplesmente observando empiricamente, os homens têm um apetite a risco bem maior que das mulheres. As mulheres, elas, em geral, elas não estão muito, não se sentem confortáveis em correr algum risco. O risco seria qualquer variação no resultado num futuro mais curto ou a médio prazo. E até então, a minha atitude, quando tenho uma cliente mulher ou homem, é diferente. Até em qual carteira sugerir a gente trabalhar é diferente para a mulher e para o homem. Claro, existem outros fatores, como idade e se a pessoa tem família, tem filhos, varia, isso também influencia. Mas o fator mais preponderante é o sexo, nesse quesito. Muito interessante, muito interessante.